Meio-dia e 2, hora de Brasília, boa tarde, mais uma semana começando. Hoje é dia 17 de fevereiro e eu já quero agradecer a você pela companhia aqui na tela da TV Novo Tempo. Confira agora os destaques do NT Sul deste comecinho de semana. Cachoeirense ajuda a evitar acidente bloqueando um carro descontrolado com o próprio carro. O caso foi nos Estados Unidos e a gente vai contar direitinho como aconteceu. No quadro Nutrição, o assunto é a introdução alimentar. Quando é a hora de começar a troca do leite materno para outros tipos de alimento. A gente vai falar também das oportunidades de emprego em Cachoeira do Sul nesta segunda-feira. Governador do Rio Grande do Sul anuncia que o estado vai ter um terminal logístico do arroz. E ainda, sem o sindicato ao lado na hora da homologação da demissão, tem empresa enganando funcionário e dando calote. A gente conversou com o juiz do trabalho, Carlos Henrique Selbach, sobre este assunto e ele explica como evitar cair neste golpe. Você já sabe, mas eu vou relembrar que nós queremos sempre a sua participação aqui no NT Sul, então já mande a sua mensagem contando pra gente a sua opinião, uma informação ou envie também uma foto. O número do nosso WhatsApp é o 51997697129. E no Facebook você encontra a gente acessando facebook.com/TV Cachoeira. Acesse, mande também o seu recadinho por lá e continue ligado aqui com a gente porque o NT Sul já está no ar. E a gente começa o NT Sul de hoje mostrando um vídeo bastante curioso. As imagens foram gravadas em uma rodovia nos Estados Unidos. O carro em alta velocidade bateu diversas vezes e por isso chamou a atenção de outro motorista que voltava do trabalho. O cunhado que viajava com ele registrou tudo. Nós vamos acompanhar agora aqui na telinha um trecho desse vídeo impressionante, né, que viralizou na internet. Quem gravou foi o Oli Braga, né? Aí a gente vê ali à frente este veículo, ele vai se arrastando, né, em uma velocidade considerável contra a mureta que separa, não é, as duas pistas, né? Bom, os dois homens que estavam na caminhonete são cachoeirenses. E lá nos Estados Unidos, o motorista Rock Clatter, que parou o veículo na frente do carro que estava prestes a provocar um acidente, é chamado de herói. Nós vamos saber os detalhes desta história agora. Gabriela Belo, qual era a velocidade do veículo? O que aconteceu com o condutor? Você está aí ao lado do herói? Realmente, Daniel, muitas coisas chamam a atenção neste vídeo, mas a principal delas, eu acredito, foi a atitude tomada pelo Rock. Ele está comigo porque ele está passeando em Cachoeira do Sul. Boa tarde, Rock. Boa tarde. O que te fez ter aquela atitude de cortar a frente daquele veículo? Naquele momento de surpresa, tem poucas tempo de reação, né? Então tu toma uma decisão ou tu não toma, né? Então não tem meio termo. Mas a gente viu que tinha alguma coisa errada com esse motorista que estava viajando na pista mais rápida que tem nessa interestadual, né? Porque assim que ele passou por mim, ele já passou numa velocidade muito grande e já parou e já passou para o acostamento. Que velocidade vocês estavam? Em quilômetros, mais ou menos, eu diria uns 130, 140 quilômetros, mais ou menos. Eu perguntei para o meu cunhado, né, o Oli, assim, o que tu acha? Tu acha que eu consigo chegar na frente dele e segurar ele? Porque alguma coisa está errada e alguma coisa pode acontecer. E de ruim, né? Pode trazer fatalidade para várias pessoas ainda. Afinal de contas, eram 5 pistas, muitos veículos, então qualquer um deles ali poderia acabar batendo. Era uma tarde muito movimentada demais. Exato, podia, como eu disse, ele estava indo para o lado esquerdo, mas ele podia tranquilamente enveredar para o lado direito, porque depois a gente ficou sabendo que era uma situação médica, né? Uma situação mais séria que ele estava passando. Quando eu cheguei na frente dele, eu puxei o freio de mão e continuei apertando o freio do carro mesmo, né? De pé, mas ele não tirava o pé do acelerador. Parecia que ele queria sair de lá a 100 km por hora, né? Alguma coisa estava errada, né? Mas aí eu continuei segurando o carro, os dois carros, tipo corcoviando, né, para dizer, e aí finalmente alguém quebrou o vidro do passageiro dele e entrou dentro do veículo e desligou tudo. Aí dali, finalmente, mas foram uns 30 segundos, 40 segundos assim, ó, que pareciam que durou um século, né,
Aí vocês chamaram um socorro, esse senhor de 81 anos, ele estava tendo um AVC e foi socorrido. Sim, depois a gente ficou sabendo, né, que ele teve um AVC, né, que ele explicou para mim que ele só enxergava um túnel na frente dele, né, que ele tentou desviar de mim quando eu cheguei na frente dele, porque ele achou que ia bater, né, mas na realidade eu estava ali justamente para fazer aquilo, entendeu? Mas aí já era tarde para ele desviar, né, ainda bem que ele não desviou, que poderia sair no meio das pistas, né. O que você deixa de recado para quem assiste, para quem daqui a pouco pode passar por uma situação semelhante? Prestar mais atenção nas coisas, entendeu? Nas pessoas, nos eventos, viver mais ligado, mais no momento presente, porque eu acho que eu só pude fazer isso porque eu estava ligado naquele momento, né? Talvez se eu estivesse fazendo outra coisa, pensando outras coisas, talvez eu nem tinha, né? Mas esse é o meu recado, né? Que as pessoas se liguem mais, prestem mais atenção nos outros, né? E sempre assim com aquela intenção de ajudar, de quando for preciso, entendeu? Estender a mão, ser nice, como diz os americanos, né? Nice para as pessoas, legal para as pessoas, né? Em nenhum momento você pensou do prejuízo que você estava tendo no seu veículo, tanto que depois, né, foi divulgado aí que o seguro acabou cobrindo os prejuízos, mas isso para ti passou, né? Olha, na realidade, em nenhum momento do episódio eu pensei nisso. Mas vai arrebentar meu para-choque, não sei se de repente eles não pagam, não. Só a única coisa que eu pensava era só o que eu poderia fazer para ajudar esse motorista, né? E quanto à tua vida? Também não me passou assim, será que posso hoje ser meu dia, né, de eu não voltar para casa, né? Não passou também pela cabeça. Até podia ter pensado, meu cunhado estava do meu lado, né? Era uma outra pessoa também que poderia estar arriscando a vida, né? Mas é aquilo, eu acho que quando a gente está sob controle de uma situação, um ser superior, a gente acha que pode ficar mais tranquilo, né? Porque tudo está sendo monitorado. Né? Foi feito maravilhosamente bem. Que atitude, parabéns mais uma vez. Obrigado. É isso. Tá bom, então, obrigada. Que isso sirva de exemplo para tantas outras pessoas que já devem ter passado por alguma situação semelhante como essa. Daniel, eu volto com você. Legal, baita história, né? E prova que trânsito requer atenção. Parabéns, Roque Clatter, também Oli Braga, os dois cachoeirenses que conseguiram salvar o senhor de 81 anos de idade, Dini Haynes, nesta rodovia. Assim que os bombeiros retiraram e levaram o senhor para o hospital, ele passou por uma cirurgia de emergência para remover um coágulo sanguíneo no cérebro. Foram apenas 4 horas no hospital e logo ele pôde ir para casa. Antes de vir para Cachoeira do Sul, o Roque encontrou com o senhor Dini, que agora chama ele de Anjo da Guarda. A partir de hoje, o DENIT inicia obras de manutenção em alguns trechos das BR-116 e 290 aqui no Rio Grande do Sul. Confira detalhes na reportagem. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que vão ser realizados serviços de manutenção na BR-116 e também na BR-290 no Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira. As obras vão até o sábado, dia 22. Os locais estão sinalizados para segurança e orientação dos usuários. Em caso de chuva, os serviços de recuperação de pista devem ser adiados. As obras de manutenção na 290 vão acontecer sempre das 7 da manhã até às 5 horas da tarde. Os trechos da BR-290 que vão receber o serviço de manutenção vão ser os seguintes: do quilômetro 130 ao quilômetro 317, que liga Eldorado do Sul a Caçapava do Sul, serviço de tapa-buraco emergencial em ambos os sentidos. Quilômetro 179 ao quilômetro 190, que vai de Butiá a Minas do Leão. Fresagem e recomposição do pavimento com asfalto em ambos os sentidos. Quilômetro 196 ao quilômetro 160, que fica entre São Jerônimo e Rio Pardo. Serviço de roçada da faixa de domínio em ambos os sentidos. E quilômetro 218 ao quilômetro 260, que liga Pantano Grande à Cachoeira do Sul. Neste local, vai ser feito serviço de fresagem para regularização dos defeitos na pista em ambos os sentidos. Atenção para as vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social de Cachoeira do Sul está com 8 oportunidades. Uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, uma para avaliador de imóveis. É necessário ter habilitação categoria A, B e conhecimentos em materiais de construção.
uma vaga para operador de retroescavadeira. É preciso ter experiência comprovada e habilitação categoria C. O trabalho é no interior. Vendedor de seguros. Também é necessário ter experiência. Para 3 das vagas é preciso ter disponibilidade para treinamento fora do estado e para trabalhar em outra cidade. São elas garçom, auxiliar de cozinha e recepcionista. E uma vaga para técnico de enfermagem. A agência FG Tassini fica no centro de Cachoeira do Sul. O endereço é Rua Júlio de Castilhos, número 137. O telefone para contato é o 51 3723 5414. Meio-dia e 12 agora, hora de Brasília. Eu já quero destacar que daqui a pouquinho tem interatividade aqui, o seu recadinho, a sua opinião sobre os fatos do dia, a sua notícia. Tem alguma coisa acontecendo onde você está? Mande a sua mensagem, mande a sua foto, mande o seu vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai para a telinha, vamos ver os recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. E eu sempre destaco aqui no NT Sul e faço isso com muito carinho, com muito prazer. Nós queremos construir esse telejornal juntamente com você. Então pegue aí o seu celular, pegue o seu smartphone, mande a sua mensagem para a gente. Você pode fazer isso pelo WhatsApp, no número 51 99769 7129. Ou então diretamente no Facebook, tem também a transmissão ao vivo do telejornal por lá. E você também pode deixar o seu recado, facebook.com/TV Cachoeira. Bom, o assunto agora é para os papais e para as mamães. Você sabe a hora certa de começar a fazer a introdução alimentar do bebê? E sabe quais são os alimentos ideais para isso? Até que idade a alimentação do bebê deve ser restrita ao leite materno? Esse é o tema do quadro Nutrição com Luana Redel. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um tema um pouquinho polêmico e cheio de dúvidas, ainda mais para as mamães e os papais de plantão. A introdução alimentar é o ato da gente começar a dar os primeiros alimentos para o bebê. Nesse momento, os papais e as mamães de plantão ficam cheios de dúvidas, porque a gente não sabe quando que é a época adequada de começar a fazer a introdução ou quais são os alimentos mais adequados. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o nosso Ministério aqui da Saúde do Brasil, a melhor fase de começar a fazer a introdução alimentar é a partir do 6º mês de vida do bebê. Até então, o bebê só pode receber o leite materno, quando a mãe possui e pode amamentá-lo, ou a fórmula infantil em alguns casos. Então, como diz o Ministério da Saúde, a partir do 6º mês o bebê pode começar a experimentar alguns alimentos. Antes do 6º mês, nem água, muito menos chás, que costumemente as pessoas acabavam ofertando para os bebês, não é necessário. O leite materno e a fórmula infantil, eles são ricos principalmente em água, então o bebê não sente sede. Agora, a partir do 6º mês de vida, a gente pode sim estar ofertando água para o bebê. Chás e sucos não são permitidos. Sucos só são permitidos a partir do 1º ano de vida. Pois se na introdução alimentar o bebê fosse comer uma fruta, ele comeria apenas uma laranja. E se a gente fosse ofertar um suco de laranja, o bebê estaria consumindo muitas vezes até 4 ou 5 unidades da mesma fruta. Por isso que é tão importante ficar atento a esses detalhezinhos da introdução alimentar. Além disso, a gente procura ofertar os alimentos na forma não tão liquidificada como se utilizava antigamente. Hoje em dia, a gente tenta ofertar alimentação próxima do nosso dia a dia, próxima do pai e da mãe. As frutas não precisam ser extremamente esmagadas ou liquidificadas, elas podem ser levemente amassadas ou pode deixar ela também na composição inteira. Normalmente a banana a gente acaba ofertando para esse bebê cortando em pedaços ou deixando uma metade que ele consiga segurar este alimento, provando e tirando as quantidades necessárias. Outro fator importante, e é algo que os pais têm muitas dúvidas, é a quantidade de alimentos. O bebê ele já nasce com um superpoder de saber identificar o quanto ele está com fome e o quanto ele não está com fome. Então a gente precisa parar de ter essa ansiedade de querer que o bebê consuma um prato cheio de comida. O bebê ele vai consumir o quanto ele
se está com fome até quando ele se sentir saciado. E isso é importante que nós, como pessoas cuidadoras destes bebês, conseguimos estabelecer esses limites. Porque é só assim que o bebê começa a aprender o que é a fome e o que é a saciedade. É importante ressaltar que a quantidade de sal nessa comida tem que ser bem baixinha. Além do que, temperos e condimentos prontos, industrializados, a gente não utiliza. Então, é uma comida o mais próximo da naturalidade. Além disso, é importante de ressaltar que até 2 anos de idade nós não precisamos colocar açúcar em nenhum tipo de preparação do bebê. O açúcar, segundo o Ministério da Saúde, ele é proibido até os 2 anos de idade. E se o bebê nunca provou, com certeza ele não saberá o gosto. Então, a partir dos 2 anos, pode estar inserido em alguns alimentos, mas até lá, preferencialmente que não seja ofertado. Fora isso, refrigerantes, chás, sucos industrializados também não são uma boa fonte de alimentação para esse bebê. Então, a gente deve cuidar tudo que a gente está ofertando para ele e, preferencialmente, ofertar cada vez mais água, arrozinho, feijão, sopas, lentilhas, leguminosas, que a gente pode estar ofertando a este bebê, arroz, batata, massa, tudo em quantidades pequenas e respeitando. No momento que o bebê estiver colocando a cabecinha para o lado, é porque provavelmente ele já está se sentindo saciado e não quer consumir mais. Além disso, é importante ressaltar, principalmente nessa época de calor, que a gente deve ter sempre uma mamadeira a postos e sempre ofertar água sempre que necessário para este bebê. Até porque isso ajuda na hidratação ainda mais nos dias mais quentes. Espero então que vocês tenham gostado do comentário de hoje e se tiverem dúvidas vocês podem mandar aqui para a página da NT Sul. Até a próxima! Foi confirmada a primeira morte por sarampo no país este ano. O caso é de um bebê de 8 meses que morreu depois de ficar 15 dias internado num hospital no estado do Rio de Janeiro. Agora, com o resultado dos exames, foi possível confirmar que a causa da morte foi o sarampo. Davi Gabriel dos Santos foi levado ao hospital no dia 22 de dezembro com pneumonia. O bebê morreu no dia 6 de janeiro. 2 exames confirmaram que ele estava com sarampo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Davi contraiu o vírus aos 6 meses, quando ainda não poderia ser imunizado. A criança estava em um abrigo na Baixada Fluminense. É a primeira morte por sarampo no Brasil em 2020. De janeiro até agora, já foram registrados 337 casos no país. Que é justamente a população de menor idade que é mais vulnerável às complicações graves por sarampo e o risco de vir a falecer pelo sarampo. Pais, população, não caiam na armadilha das fake news sobre os riscos da vacina. O risco que existe real e está infelizmente comprovado com essa situação lamentável que não tínhamos há 20 anos no estado, é a não vacinação. O Brasil perdeu o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de Eliminação do Sarampo no ano passado. No período, o país registrou mais de 18 mil casos da doença em 526 municípios. 14 pessoas morreram no estado de São Paulo e uma em Pernambuco. O sarampo é causado por um vírus. É transmitido por via aérea e é altamente contagioso. Os sintomas são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, coriza e mal-estar intenso. Com 3 a 5 dias, podem aparecer manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas. A infecção pode causar morte e sequelas irreversíveis, como perda auditiva permanente. Nesse começo de 2020 já tivemos mais do que a metade dos casos do ano passado. Então, os números não param de crescer. A maioria dos casos cura espontaneamente, mas pode evoluir mal, com pneumonia, meningite, infecções bacterianas graves e pode inclusive levar à morte. Tanta gente preocupada com o coronavírus, que está longe, nenhum caso confirmado aqui no Brasil e os suspeitos tão poucos, gera toda uma repercussão e doenças tão antigas, tão conhecidas de todas as pessoas, de toda a população, e a imunização fica aquém do desejado, Triste a gente ter notícia de uma morte com o sarampo.
Bom, e o último sábado foi o dia de colocar as carteiras de vacinação em dia, em mais um dia D, que embora dedicado à imunização contra o sarampo, em Cachoeira do Sul movimentou um grande público que aproveitou para atualizar as carteirinhas em atraso. Com parciais de 2 unidades do sábado, no total foram aproximadamente 690 pessoas que compareceram nas salas de vacina no período da campanha, desde o dia 10, agora da última semana, e destas, somente 20 pessoas precisaram fazer as doses. Então, a maioria da nossa população ela está em dia contra o sarampo. Isso é uma boa notícia, né, André? Porque a afluência de público respondendo ao chamamento, mas o pessoal também está com a carteira em dia, né? Sim, nessa oportunidade, então, ocorreu uma multivacinação. As equipes aplicaram doses contra HPV, contra meningite. Então, a população atendeu o chamamento, né? Em algum momento, as unidades, inclusive, tiveram filas, mas o principal objetivo, que era revisar as carteirinhas e colocar a dose em dia, foi cumprido. Agora segue aberto o período para vacinação, independentemente do dia D. A campanha se estende ainda até 13 de março. Sim, então até 13 de março a gente continua o chamamento dentro dessa faixa etária. Então as pessoas de 5 a 19 anos, né, que ainda não revisaram a sua carteira, não compareceram até as unidades, se encaminhem com a carteira de vacinação para ver se não precisa aplicar alguma dose com componente contra o sarampo. Esta é a carteira de vacinação, né? Ela é entregue principalmente para os adultos ou as pessoas que extraviaram, perderam a carteira, que recebem lá na maternidade, na infância, mas gostaria de lembrar que aquela carteira que recebe na maternidade vai sendo registrado durante a vida, é um histórico, é um documento oficial, aquele deve ser guardado o máximo possível, que aquelas informações elas são as principais sobre o histórico de vacina da pessoa. Inclusive, se ela viajar para outros estados, em todo o território nacional, ela é o documento oficial. Então, às vezes, a gente tem pessoas que vêm até o setor, né, mal informados ou com alguma dúvida, pedindo para substituir aquela carteira de criança por um histórico, né, ou por um documento impresso. Na verdade, aquele é um registro oficial, né, que tem os lotes, os dados do imuno, que as pessoas devem apresentar tanto na escola como para trabalhar ou quando retornar na sala de vacina para receber uma próxima dose. Houve uma época que mais de uma dessas carteiras era oferecida a partir de campanhas esporádicas. O ideal, então, é reunir todas elas. O ideal é que a pessoa guarde e vá, inclusive, quando é vacina da influenza, levar a mesma carteira. Muitas vezes a pessoa acaba preenchendo os campos, né? Muito rapidamente, a pessoa que faz anualmente a vacina contra a influenza. Mas, então, o ideal é grampeando todas elas e todas as informações que foram recebidas durante o período, toda a vida vacinal da pessoa vai ficar registrada. 12h24 agora. Ainda não mandou o seu recadinho aqui pra gente? Então anote aí o nosso contato. O número do nosso WhatsApp é o 51 997 69 7129. E você pode também comentar lá na nossa transmissão ao vivo no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E nós já vamos conferir aqui algumas das mensagens que chegaram aqui pra gente. Eu vou começar pelo Facebook, inclusive. A Eliane Klatter mandou aqui vários rostinhos cheios de coraçõezinhos, né? Em relação ao marido dela, o seu Rock Klatter, que a gente contou a história dele agora há pouquinho, que pôde salvar um senhor, né, de mais de 80 anos lá nos Estados Unidos, que estava batendo contra a mureta, estava passando por um problema de saúde grave, né? Uma história impressionante. Eliane, grande abraço para você, para o Rock aí também, obrigado pela companhia com a gente. Ficamos felizes em contar esta história, uma história que acabou, não é, com um final feliz e que mostra um pouquinho de empatia, não é? Que a gente realmente precisa se importar um pouquinho mais com os outros. Obrigado pelo recado aqui, viu? Também com a gente a Adriana da Cruz, mandando uma ótima tarde para todos. Obrigado, viu, Adriana? Tudo de bom para você e pelo seu recadinho.
Vamos para a tela aqui, tem mensagens também do nosso WhatsApp, a Ivani de Cachoeira do Sul, que sirva de exemplo para muitas pessoas terem mais amor ao próximo. Obrigado, Ivani. É exatamente isso, né? Nós precisamos estar atentos à necessidade do outro. Muitas vezes uma ação de gentileza ou às vezes exige um pouquinho mais, como foi esse caso, né? Mas pode fazer diferença e nesse caso foi uma ação vital, né? Que significou, quem sabe, vida ou morte aí e terminou no senhorzinho sendo salvo, né? Depois da ação. Vamos adiante aqui, a Pamela Cardoso, também de Cachoeira, gostaria de fazer uma observação sobre a cidade. Cachoeira do Sul anda muito suja. É verdade, Pamela, muito lixo jogado pelas ruas, não é? Pelas calçadas, é muito triste. Todos nós, como cidadãos, precisamos ter o cuidado de descartar no local adequado, né? E também ao outro lado, que é a questão da varrição das ruas, né? Do recolhimento, enfim, é uma série de questões. Mas fica aí a observação e ao que está ao nosso alcance, né? Que cada cidadão cachoeirense possa cuidar um pouquinho mais dessa cidade que é de todos nós. Vamos aqui, a Elizabeth também manda o seu recadinho. Se a transmissão analógica vai ser desligada até quinta, como vamos ficar nós que não temos condições de comprar conversor? O governo havia prometido para nós do Bolsa Família dar antena e conversor, mas agora ouvi dizer que não vamos mais ganhar. Como vai ficar a situação sem ver TV, principalmente a Novo Tempo? Elizabeth, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua mensagem, viu? Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Uma rede de televisão, que tem uma retransmissora em Cachoeira do Sul, anunciou que vai fazer o desligamento. Era no dia 15, transferiram para o dia 20 esse desligamento do analógico. Em se tratando de TV Novo Tempo, os dois sinais serão mantidos em Cachoeira do Sul. TV Novo Tempo continua fazendo a sua transmissão normalmente nos canais 11, que é o canal analógico, e também no canal 11.1, ou seja, segue a transmissão normal. Não há nenhuma previsão ainda de desligamento do sinal analógico da TV Novo Tempo. Então, enfatizando aqui, TV Novo Tempo segue normal com a sua transmissão com seus dois canais, canal 11 e também o canal 11.1. E em breve a gente vai trazer aqui informações sobre essa questão do conversor, né, que onde as cidades vão fazendo o desligamento, normalmente há também, né, essas doações de conversores, de antena, enfim, para pessoas que estão cadastradas, especialmente nos sistemas aí de Bolsa Família, enfim. A gente vai trazer mais detalhes, mais informações. Muito obrigado aí à telespectadora pelo recado, pela preocupação. Nós aqui também estamos atentos a isso, viu? No próximo bloco, o governador do Rio Grande do Sul anuncia que o estado vai ter um terminal logístico do arroz. E ainda, sem o sindicato ao lado na hora da homologação da demissão, tem empresa enganando funcionário e dando calote. A gente conversou com o juiz do trabalho, Carlos Henrique Selbach, sobre esse assunto e ele explica como evitar cair nesse golpe. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Meio-dia e 32 agora, hora de Brasília. O NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. E olha, a Defesa Civil emitiu alerta de chuvas intensas na região central do estado do Rio Grande do Sul. No alerta, enfatiza ainda a possibilidade de que as áreas de instabilidade possam ocasionar fortes temporais com ventos, descargas elétricas e também granizo. E é bom mesmo ficar de olho, porque a chuva pode cair hoje aqui em Cachoeira do Sul. Para quem é de outras cidades, aqui do Rio Grande do Sul, vale o mesmo alerta, porque a instabilidade atinge todo o estado. Confira agora na previsão do tempo. Tem mais previsão de chuva para Cachoeira do Sul nesta segunda-feira, especialmente da tarde para a noite. A temperatura mínima hoje ficou em 24 graus e a máxima deve chegar aos 31. Terça-feira mantém a tendência de chuva e deve ser o dia com as precipitações mais expressivas da semana em Cachoeira do Sul, com 30 milímetros. Temperatura mínima 21 graus e máxima 29. Quarta-feira tem sol entre nuvens, mas não chove. Mínima 19 graus e máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana começa com pancadas de chuva em todo o estado gaúcho. A instabilidade deve provocar chuvas mais intensas e rajadas de vento um pouco mais fortes, de cerca de 50 km por hora, na faixa que compreende a campanha, a fronteira oeste e o norte, principalmente no final da tarde e na noite de segunda. Antes disso, a temperatura ainda alcança máximas acima dos 30 graus. Nas demais áreas do estado, incluindo as regiões metropolitana, central, litoral sul, litoral norte e serra, a expectativa é de chuva um pouco mais isolada e rápida, mas que também pode vir acompanhada de raios. Na capital gaúcha e região metropolitana, a temperatura máxima é de 35 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 38.
No norte do estado, em Passo Fundo, 32 graus. Em Santa Maria, na região central, 35. Em Tramandaí, Torres, litoral norte, 28 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 29 graus. E já tem mais mensagens chegando dos nossos telespectadores. Se você ainda não mandou o seu recado, eu vou relembrar aqui os nossos contatos, viu? No WhatsApp, o número é o 51 997 69 7129. E no Face, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Corre aí, pegue o seu smartphone, mande a sua mensagem pra gente, mande a sua opinião, mande a sua notícia, uma sugestão de reportagem. Nós queremos construir aqui o NT Sul juntamente com você. Vamos para a telinha? Vamos ver alguns dos recadinhos aqui. A Melissa Santana manda o seu recado, ela é de Cachoeira do Sul. Estou ligadinha no NT Sul e também aguardo uma chuvinha. Todo mundo esperando, né, Melissa? Grande abraço para você aí, obrigado pela mensagem. Vamos ver o próximo recadinho. A Maíra Reis Vieira, de São Paulo. Ótima matéria sobre a introdução alimentar dos bebês. Obrigada pelos esclarecimentos. Mamãe Maíra e papai Adelir, este é o Gabriel Benjamin, de 7 meses. Vamos ver a foto aqui que a Maíra Reis mandou pra gente. Olha que graça, né? Coisa linda. Muito obrigado aí à família. Deixa eu voltar. Como é que é o nome do bebê? Bebê Gael. Pronto, este é o Gael Benjamin, de 7 meses. Informação corrigida aqui para dar o nome certinho do bebê. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui. Já já a gente mostra mais fotos, mais recados da nossa audiência. Se você não participou ainda com a gente, corre aí, mande seu recado que a gente mostra aqui na nossa telinha. O reajuste do piso salarial regional vai ser definido pelo governo do Rio Grande do Sul até o final do mês. Os representantes dos trabalhadores pedem aumento de 8,12%, enquanto empresários querem o fim desse mecanismo. É o segundo ano consecutivo que as entidades empresariais pedem o fim do piso regional. O mínimo regional é utilizado para as categorias sem sindicatos, como as empregadas domésticas, e também incide sobre as negociações coletivas. Isso engloba mais de 1.300.000 trabalhadores, segundo a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Se o reajuste de 8,12% for aprovado, os salários vão ficar da seguinte forma. Nós vamos voltar aqui para a nossa telinha para mostrar esta proposta, né, de reajuste do mínimo regional que vale para o Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Mínimo regional Rio Grande do Sul, faixa 1. O valor atual é de R$ 1.237,15. Com o reajuste, esse valor iria para R$ 1.337,64. Na faixa 2, o valor atual é de R$ 1.265,63 e com o reajuste iria para R$ 1.368,44. Vamos ver agora aqui a faixa 3. O valor atual para essa faixa está em R$ 1.294,34 e com o reajuste iria para R$ 1.399,48. Na faixa 4, valor atual R$ 1.345,46, com esse reajuste iria para R$ 1.454,75. Na faixa 5, valor atual R$ 1.567,81, com o reajuste, caso aprovado, né, ele iria para R$ 1.695,16. Bom, vale lembrar que no ano passado, a discussão sobre o reajuste durou quase 6 meses. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou que o Rio Grande do Sul vai ter um terminal logístico do arroz no Porto de Rio Grande. A assinatura do lançamento do processo licitatório para a administração de uma área que pertencia à Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a CESA, foi realizada sexta-feira durante a 30ª abertura oficial da colheita do arroz em Capão do Leão, no sul do estado. Nós falamos sempre que a competitividade depende de estrutura logística. E nós publicamos hoje, no Diário Oficial do Estado, o edital para a concessão do terminal da logística do arroz no Porto de Rio Grande. Pela primeira vez, de forma inédita, nós vamos ter então aí um espaço dedicado para o arroz, para a exportação do arroz no Porto de Rio Grande. Isso faz diferença nas condições de armazenagem, na própria qualidade do produto que nós exportamos e também nos custos. Aliás, ainda sobre o porto, é importante salientar aqui. Há alguns anos atrás, até há pouco tempo, antes de se concluir um processo de dragagem do canal de acesso ao porto que custou
centenas de milhões de reais com recursos federais, até que o governo federal liberasse esse recurso, nós tivemos o assoreamento, dificuldades no canal de acesso ao porto que fizeram com que muitos navios não pudessem sair do porto de Rio Grande com carga plena. E isso encarece o custo da logística. O trabalho do governo é todo para a gente poder garantir aumento de produtividade através do trabalho do nosso IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Ele, que está completando 80 anos, ele tem uma gestão técnica, responsável, com grande capacidade com as variedades que produz, de ajudar no aumento da produtividade. A gente tem muita expectativa nos próximos 3 anos de aumento de produtividade do arroz por hectare no estado. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que trabalha na elaboração do Plano Safra 2020, declarou em entrevista concedida ao jornal Zero Hora que o governo federal segue preocupado com a possível redução na área de arroz. Ela fez um retrospecto e lembrou que há pelo menos 20 anos o setor sofre com a crise e que muitos produtores desistiram da atividade. Tereza Cristina completou dizendo que o governo está preocupado ou está procurando uma saída para evitar que mais pessoas deixem o plantio e o cultivo do arroz no país. Gente, no Entre Família de hoje, o tema é um pouco polêmico e eu vou deixar para a Carol e também para o Cris explicarem para você que assunto complicado é esse. Fala, meus queridos da TV Cachoeira do Sul, Novo Tempo. Daqui a pouquinho, Carol, está começando o nosso Entre Família. Exatamente. Esse já é um encontro marcado, às 2h30 nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre adultério virtual. Cris, rapaz, você sabe que... essa parada de mandar e-mail... É difícil, Facebook, é difícil. WhatsApp. É complicado, porque a gente não sabe, inclusive, quais são os níveis, né, desse adultério. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu tô conversando. Será que isso é adultério? Será que é um problema? Não, isso gera... troca imagem só. Não, isso aqui é só imagem. Virtual não existe. Será que é realmente essa linha? Olha só, pode ser virtual, mas a dor é a mesma, viu? O impacto nos casamentos, nos relacionamentos são os mesmos. E tem aumentado o número de divórcios relacionados ao adultério virtual. Então, como a nossa base é família, a gente tem encontro marcado para realmente ajudar todo mundo nesse quesito, inclusive para se comportar bem, vai dar tudo certo, às 2h30 da tarde, aqui na sua TV Novo Tempo. Te esperamos. É polêmico e o assunto é sério, então não perca, 2h30 da tarde, aqui na telinha da TV Novo Tempo tem Entre Família. Gente, com o fim da homologação da demissão em sindicatos, empresas orientam funcionários a assinarem a rescisão, mesmo sem terem recebido o dinheiro. E algumas delas dão calote. A argumentação das empresas para convencerem o funcionário a assinar é de que, sem assinatura no termo de rescisão, não é possível sacar o FGTS. A partir da reforma trabalhista, alguns pontos trouxeram mais fragilidade ao trabalhador. Nós viemos até a Vara do Trabalho em Cachoeira do Sul conversar com o juiz do trabalho, Carlos Henrique Selbach, para falarmos especialmente sobre os cuidados na hora da rescisão trabalhista. É isso mesmo, né, juiz? A partir da mudança, mais fragilidade para o trabalhador. Exatamente, Thelma. Boa tarde a todos. O que tem se verificado é o seguinte, com um término da exigência de homologação dos termos de rescisão contratual, por sindicato ou pelo próprio representante do Ministério do Trabalho, ou nas localidades onde não havia nenhum ou outro, Defensoria Pública, Ministério Público ou Juiz de Paz, tem se multiplicado as notícias de que empregadores têm rescindido o contrato de trabalho de seus empregados, não fazem pagamento algum e coletam a assinatura no termo de rescisão. Como o termo de rescisão vale como um recibo dos valores que foram pagos, dos itens, dos títulos que estão discriminados no termo e daqueles valores, com a assinatura do empregado, fica sacramentado o pagamento. Mesmo ainda que não tenha ocorrido. Ainda que não tenha ocorrido. Bom, se o empregado tiver interesse, ele pode ingressar em juízo e tentar se desincumbir deste ônus probatório que é todo dele. O empregador vai apresentar um documento assinado e será ônus do empregado, encargo probatório do empregado, demonstrar ao judiciário que ele firmou um documento sem ter recebido os valores. E tu sabes que com a reforma trabalhista também
o acesso ao judiciário resultou prejudicado em favor dos empregados, considerando que se eles não conseguirem se desincumbir do seu ônus de prova, corre o risco de pagar honorários, custas e uma série de coisas que antes não havia necessidade. Pois bem. Eu vou pedir aqui, vamos abrir um parênteses sobre a definição desse ônus probatório. O que é isso? O demandante, a pessoa que chega aqui, o reclamante, o trabalhador que se sentir lesado, ele precisa ter uma prova consistente da demanda que ele quer, de que realmente ele não recebeu os valores rescisórios, provar por A mais B, de alguma forma, que a gente vai tentar detalhar daqui a pouco, para garantir o ganho de causa. Exatamente. Quando ocorre a perda, ele, inclusive, tem que custear os valores do processo, é isso? Isso. E pagar os honorários do advogado da parte adversa. Se o empregado que, infelizmente, cometeu a bobagem de assinar o seu termo de rescisão contratual sem ter recebido os valores, quiser pleitear alguma coisa em juízo, ele tem que se cercar de algumas cautelas. Primeiro, saber se esse termo foi assinado na presença de algum outro colega que possa prestar depoimento na qualidade de testemunha, ou, se não foi presenciado por ninguém, se esta situação está se repetindo com outros empregados, porque daí todos eles podem demandar em juízo e, alegando a mesma coisa, já dá mais uma consistência à alegação, ou se ao firmar esse termo, ele gravou no seu celular uma conversa com o empregador questionando sobre o pagamento, ou são todos objetos de prova que poderão formar o convencimento do juiz nesse sentido, mas nada é garantido, porque tudo depende de como essa prova vai ser produzida, como ela vai convencer o juiz ou não. E se ele não conseguir se desvencilhar desse encargo probatório, sim, ele corre o risco de ter que pagar honorários ao advogado da parte adversa e as custas do processo. Antes tinha o acompanhamento do sindicato que conferia não só os termos da rescisão, como o pagamento do valor, tinha um resguardo, especialmente pessoas que não sabem ler ou que estão agindo de boa fé e, de repente, podem ser lesadas. Qual é o caminho para evitar esse golpe, porque não pode ser chamado de outra coisa, né? Tem uma máxima que decorre do senso comum que tu não deve assinar nada sem ler. E tem uma máxima que diz que tu não assina recibo nenhum sem ter recebido o que nele consigna. Então isso vale para todo mundo. O termo de rescisão do contrato de trabalho é o mais importante dos recibos que tu assina durante a tua vida contratual. Porque ela vai dar o fim a esse contrato, e é o que vai pagar os valores normalmente mais expressivos. Porque tudo que é devido na rescisão vai constar desse termo de rescisão. Se o empregado coloca a assinatura dele ali, ele está matando o direito seu. Então, ninguém deve assinar o que não ler e não assinar aquilo que não receber. Para eu assinar um recibo, eu primeiro tenho que receber algo daquilo que eu estou dando o recibo. Nunca. E recibo para qualquer coisa, não apenas de valores. Tu não vai assinar um recibo que está sendo entregue à tua carteira profissional e ela não está sendo entregue, porque o empregador pode ter extraviado o teu documento e tu dás o empregado dá um recibo dizendo que recebeu o documento. Se ele vier reclamar depois, ele não tem a prova disso. Então, assim, nunca, jamais, em momento algum ou por motivo algum, se assina documento de recibo sem ter recebido o pagamento correspondente. Se o empregador depositou o valor acreditou na conta bancária, ele que mostre o depósito, ou o empregado, se tiver algum aplicativo, já vai ficar sabendo se recebeu. Aí ele assina o recibo. Senão, não assina. Até a entrada em vigor da Lei 13.467, o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelecia que o pedido de demissão ou o recebido de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado pelo empregado com mais de um ano só seria válido quando feito com a assistência do sindicato a que o empregado pertencesse ou perante a autoridade competente. A reforma trabalhista acabou com essa exigência, dando margem para que empregadores mal intencionados lesem seus ex-empregados. Efetivamente, o que se tem recebido de notícias, e não aqui em Cachoeira do Sul, é no país inteiro. Isso é uma notícia que corre todos os estados e as regiões do país. É que diversos empregadores mal intencionados alegam que para que seja liberado o FGTS e seguro-desemprego, há a necessidade de que o empregado assine um termo de rescisão. Bom, vamos começar dizendo que para
movimentar o FGTS é mentira. Atualmente, depois da reforma trabalhista, para se movimentar o FGTS, basta que o empregado apresente a sua CTPS com a assinatura de saída e que aí sim o empregador deve fazer uma comunicação de dispensa, tá? Para o órgão competente, gestor do FGTS. Bom, se o empregador não faz esse encaminhamento, o empregado pode tomar as medidas administrativas ou inclusive judiciais para que ele receba. A dependência do termo de rescisão, se o empregador se nega a efetuar o pagamento, ele tem que fazer o pagamento da rescisão no prazo de 10 dias após o término do aviso prévio ou a dação da rescisão sem aviso prévio. Se ele não fizer isso, se o empregado não assinar, é porque ele não efetuou o pagamento. Se ele não efetuou, o empregado deve imediatamente procurar o judiciário antes de assinar documento nenhum. Porque daí o empregador que não pagou dentro do prazo ainda incorre na multa do artigo 477 da CLT, que é o valor de mais um mês de salário. Então, aí subverte a lógica. O empregado obriga que o seu empregador tome uma iniciativa correta, desta vez, para não ser penalizado no valor de mais um salário. Embora a desobrigatoriedade do acompanhamento da rescisão por sindicato ou de fiscalização pelas delegacias do trabalho na cidade, o judiciário segue sendo a via mais adequada para resguardar o trabalhador que se sentir lesado. Nós não temos mais a delegacia do trabalho, não tem esse posto aqui e por conta, inclusive, dessa modificação na legislação, também não há necessidade de o acompanhamento do sindicato a que o trabalhador é representado ou que faz parte. Qual é a orientação? Quem pode acompanhar? Quem deve auxiliar? Tem algum caminho do trabalhador se resguardar antes de chegar diretamente ao judiciário ao perceber que pode estar sendo vítima desse tipo de golpe? Eu vou te dizer o seguinte, Thelma, já vamos atalhar isso, tá? Não tendo mais o departamento, a Delegacia Regional do Trabalho no município e não havendo mais a obrigatoriedade de homologação pelo sindicato, enfim, tiraram essas proteções administrativas do empregado. Resta via judicial, tá? Aguarda os 10 dias, não recebeu, no 11º dia entra em juízo. A partir do 11º dia entra em juízo. Porque daí o empregador, além de ter que pagar o que não pagou, vai se ver obrigado a pagar tal multa que eu te falei do artigo 477 da CLT. Porque o bom empregador, tu pode ter certeza, ele vai fazer todos os recolhimentos, vai pagar, vai coletar o recibo e vai ficar tranquilo nas suas ações. O mau empregador é aquele que vai tentar coletar a assinatura no termo de rescisão sem ter efetuado o pagamento. O empregado deve se acautelar. Não assina, aguarda mais uns dias, mas pelo menos tem a segurança de receber. O que os empregados têm que ter ciência e convicção é de que, se assinarem um documento sem ter recebido o valor que ele representa, eles estarão com mais de 90% de certeza que nunca receberão esse valor. Atento a essas práticas nocivas e ilegais, o Judiciário tem atuado de forma firme na defesa do trabalhador, utilizando de mecanismos que permitem, inclusive, uma devassa nas contas e registros contábeis dos empregadores que buscam formas de burlar a lei e se beneficiarem da boa-fé do empregado. Bom, onde é que se escusam os empregadores? É que eles paguei em dinheiro a rescisão do contrato. Bom, o que os colegas juízes têm feito nessa situação? Normalmente se deposita em banco, dificilmente se paga a rescisão na mão do empregado, porque dificilmente alguém transita com dinheiro hoje em dia dentro da bolsa. Se o empregador quer provar que pagou aquele valor e o empregado alega que não recebeu, tem se mandado mexer na escrituração contábil da empresa, na movimentação bancária do dia, mas tudo isso são indícios, Thelma, tá? Porque nada impede que o empregador guarde seu dinheiro embaixo do colchão. Mas o que eu estou te dizendo é que o judiciário tem feito essa parte. A gente vai atrás também quando é trazido esse tipo de informação. O Ministério Público do Trabalho, quando é uma empresa grande e está fazendo isso com diversos empregados, ele tem condições de entrar com uma ação civil pública para coibir essa prática, né? Então, o Ministério Público do Trabalho também pode entrar com uma ação civil pública pedindo ao judiciário que termine com esse tipo de coisa, que coíba essa prática. O judiciário é sensível a esse tipo de coisas e não fica simplesmente esperando que o empregado
não consiga provar. Se há requisição ou mesmo de ofício, o juiz pode determinar a busca na contabilidade da empresa, a busca na movimentação bancária, para saber se aquele valor que é alegado ter sido pago naquele dia em dinheiro foi movimentado pelo empregador com o objetivo justamente de fazer esse pagamento. Muito bem, aí estão as dicas, portanto, para que você, trabalhador, fique atento, né, se precisar passar por uma rescisão, enfim, para cuidar direitinho, né, efetivamente dos seus direitos, para que a sua empresa possa fazer tudo certinho. Bom, vamos para a tela aqui, é hora de interatividade, a gente conta sempre com a sua participação, com a sua pergunta, com a sua observação sobre aquilo que está acontecendo, sobre as nossas reportagens também, com a sua opinião. A gente tenta construir aqui o NT Sul diariamente, de maneira coletiva, de maneira colaborativa. Portanto, você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem através do WhatsApp, não é? Que quase todo mundo já tem acesso, 51997697129 é o número para você mandar o seu recadinho. Você pode fazer isso também por mensagem de texto. Ou, se você preferir, pode participar diretamente lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira é a nossa página. Se você não curtiu, curta já, tem lá a transmissão ao vivo do telejornal e você pode participar com a gente. Aqui no WhatsApp, a gente tem aqui o recadinho do Claudiano Santos, mandando seu boa tarde. Obrigado, viu, Claudiano? Grande abraço para você aí, bom começo de semana. Aliás, no Facebook, né? Claudiano Santos participando por aqui. A Silvia Lopes também com a gente. Vamos aqui agora para a tela, agora sim, vamos ver as mensagens do WhatsApp. O Luiz Carlos Correia com a gente, lá de Caçapava do Sul. Estou só pela chuva, tá muito quente. É isso aí, né, Luiz? E principalmente quem vive no interior, tem aí as plantações, tá almejando essa chuva e já tem um tempo. Tomara que ela venha, né? Ficamos na torcida. Até choveu ontem, né? Mas muito pouquinho aí, chuvas isoladas. Vamos ver aqui mais recados. O João Carlos Soares, de Cachoeira do Sul. O prefeito fica gastando com o carnaval e não faz nem a limpeza das ruas. É uma vergonha para nós cachoeirenses. É a mensagem aqui do João Carlos Soares. Obrigado pela mensagem, viu, João? Um abraço para você aí também. Vamos para a próxima aqui, Valquíria Schreiber, de Cachoeira do Sul. Não consigo mais ouvir nosso governador. Ele tem o poder da oratória e convence a todos que fala a verdade, mas raramente é. Uma pena, desgosto e decepção. É a mensagem da Valquíria aqui em relação ao pronunciamento, ou aos pronunciamentos, né, do governador gaúcho. Vamos ver o próximo recadinho. Luiz, de São José, Santa Catarina. Quero desejar uma tarde abençoada para as minhas filhas Deise e Ágata e para minha esposa Tati. Na foto, minhas filhas na Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Vamos ver aí as filhas. Legal. Grande abraço para toda a família. Obrigado pela foto compartilhada com a gente aqui, não é? A Ponte Hercílio Luz é recentemente finalizada aí, aberta ao público. É um cartão postal, né, da grande Florianópolis. Muito obrigado a você que participou com a gente, muito obrigado a você que mandou o seu recadinho aqui para o NT Sul nesta segunda-feira, segunda-feira brava, né? Começo de semana, dia de começar tudo outra vez. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. As reportagens exibidas aqui você encontra no nosso Facebook, basta acessar facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã, ao meio-dia, a gente está de volta com mais notícias para você. Acompanhe agora o Bíblia Fácil com o pastor Arilton Oliveira. Uma excelente tarde para você, boa segunda-feira. Não esqueça, hein? 2h30 da tarde tem Entre Família aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tchau!